A chuva caía como lágrimas de saudade sobre as ruas empedradas de Alfama, mas Inês não chorava. Não ainda. Ela apertava o guarda-chuva com tanta força que os nós dos dedos branqueavam, enquanto corria pelas escadarias estreitas, o coração martelando como o repique de um sino em festa de São João. Você não pode fazer isso comigo, Mariana, gritou para o vazio, a voz ecoando contra as paredes caiadas adornadas de azulejos que contavam histórias antigas de amores perdidos. Mas Mariana já havia partido, deixando para trás apenas uma carta amassada no bolso do casaco de Inês. Eu te amo demais para te arrastar para o abismo do meu segredo. Adeus. Aquelas palavras eram veneno doce, e Inês, aos 22 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, sentia o mundo desabar como um fado melancólico tocado em uma guitarra solitária. Como tudo havia começado? Como um sussurro do vento atlântico, carregando promessas de mares revoltos e calmarias inesperadas. Tudo remontava a 3 meses antes, no outono dourado de 2025, quando as folhas das árvores no Jardim da Estrela tingiam-se de âmbar e vinho tinto, e quando as cores das bandeiras portuguesas hasteadas em segredo nos corações. Inês era a aluna que se perdia nos labirintos das palavras de Camões e Sofia de Melbrenner, uma rapariga de Setúbal, terra de chocos assados e mar agitado, que viera para Lisboa sonhando com versos que pudessem capturar a essência da alma lusa, essa mistura de saudade, fé e rebeldia contra o destino. Seus cabelos castanhos caíam em ondas rebeldes sobre os ombros e seus olhos verdes, herdados da avó pescadora, brilhavam com uma curiosidade que beirava a teimosia. Ela morava em uma pensão modesta no Bairro Alto, onde as noites ecoavam com o fado de Amália Rodrigues vazando pelas janelas abertas, e dividia o quarto com segredos que nem mesmo as estrelas do céu lisboeta conheciam, um amor não dito por mulheres, um anseio por toques que as normas sociais rotulavam como pecado. Mariana Albuquerque, aos 38 anos, era a professora de literatura portuguesa que transformava as aulas em sinfonias de emoção. Alta, com cabelos pretos curtos que emolduravam um rosto anguloso marcado por rugas suaves de risos contidos e noites insones, ela vestia-se com a elegância discreta de quem crescera nas encostas do Douro, entre vinhedos que sussurravam segredos de vinho do Porto envelhecido. Sua voz, grave e modulada como o canto de uma fadista em Alfama, cativava a turma inteira, mas para Inês era um chamado irresistível. Mariana lecionava não apenas os textos, mas as almas por trás deles, a paixão de Fernando Pessoa por heteronímos que escondiam desejos proibidos, a melancolia de José Saramago em narrativas onde o amor transcendia barreiras sociais. Ela era viúva, ou assim diziam os rumores da faculdade, casada outrora com um homem que partira cedo demais para as colinas eternas, deixando-a com uma filha adolescente e um vazio que preenchia com livros e aulas noturnas. O uke daquela tarde chuvosa veio sem aviso, como um raio no céu sereno do Tejo. Inês, atrasada para a aula de seminário sobre amores proibidos na literatura lusa, tropeçou na soleira da porta da sala no edifício das letras, derrubando uma pilha de cadernos que se espalharam como confetes de uma festa de São Pedro. O silêncio da turma foi rompido por um riso abafado, mas Mariana, de pé junto à lousa cravejada de citações de Florbela Espanca, estendeu a mão com uma graça que fez o tempo parar. Deixe-me ajudá-la, minha cara. Os amores caem, mas as palavras permanecem. Seus dedos roçaram os de Inês por um segundo a mais do que o necessário, um toque elétrico que enviou arrepios pela espinha da jovem, como o vento salgado de Cascais invadindo uma janela entreaberta. Inês ergueu os olhos e encontrou os de Mariana, castanhos profundos, como o café forte de uma confeitaria no Chiado, e ali, naquele instante, algo se quebrou. Não era apenas um tropeço, era o início de uma queda livre para um abismo de sentimentos mútuos, tecidos com fios de lã portuguesa e bordados com padrões de azulejos mouriscos. As aulas seguintes tornaram-se um ritual de olhares roubados. Inês sentava-se na primeira fila, o caderno aberto mas a mente vagando para as curvas suaves das mãos de Mariana, enquanto ela gesticulava, explicando como a engelosia das Camões entrelaçava o épico com o erótico, o heroísmo com a dor do exílio. O amor, meus alunos, é como o oceano que rodeia nossas costas, vasto, imprevisível, capaz de engolir navios inteiros ou de devolver tesouros à praia, dizia Mariana, e Inês jurava que aquelas palavras eram ditas só para ela, um código secreto entre as duas. Após as aulas, Inês demorava-se na biblioteca da faculdade, fingindo estudar, mas na verdade espiando Mariana catalogando livros antigos, o perfume de lavanda e papel envelhecido emanando dela como um convite.
Uma tarde, sob o sol filtrado pelas vidraças do claustro, Mariana aproximou-se. Inês, sua análise sobre a saudade em pessoa foi brilhante. Quer discutir mais? Talvez com um chá no Martinho da Arcada? O convite foi inocente, mas o tremor na voz de Mariana traiu o que os olhos já sabiam, uma faísca acesa, pronta para incendiar as noites lisboetas. Elas se encontraram no café histórico, onde essa de Queiroz outrora debatia ideias revolucionárias. O ar cheirava a pastéis de nata quentes e a maresia distante, e enquanto conversavam sobre versos de Cesário Verde que capturavam a alma da cidade ribeirinha, as mãos delas se tocaram sobre a mesa de mármore, acidentalmente, ou não. Sinto como se você lesse não só os livros, mas as páginas invisíveis da minha alma, murmurou Inês, corando como as romãs maduras de um pomar alentejano. Mariana retirou a mão devagar, mas seus olhos demoraram-se, cheios de uma ternura que doía. Cuidado, Inês. Há segredos em Lisboa mais antigos que as catacumbas sob a Sé, e nem todos são benignos. Elas riram, mas o riso era frágil, como a porcelana de vista alegre rachada por um amor não dito. Os dias viraram semanas, e os encontros casuais tornaram-se intencionais, passeios pelo aqueduto das águas livres ao entardecer, onde o eco da água sussurrava confidências, tardes no Museu Nacional de Arte Antiga, admirando pinturas de Gregório Lopes onde mulheres de olhos melancólicos pareciam ecoar suas próprias almas inquietas. Inês contava histórias de sua infância em Setúbal, das festas do Senhor da Pedra onde o mar se tingia de fogos de artifício, e de como sua mãe, uma costureira devota, a ensinara a bordar sonhos em lenços de linho. Mariana ouvia, fascinada, revelando pedaços de si, sua juventude em Porto, entre os rios Douro e o vinho que corria como sangue nas veias familiares, sua filha, Clara, de 15 anos, uma menina de cabelos cacheados que sonhava em ser bailarina no Teatro Nacional de São Carlos. Mas havia silêncios, pausas onde o fado invisível tocava notas de dor. Eu fui casada, Inês. Ele se foi, mas deixou marcas que o tempo não apaga, confessou Mariana uma noite, enquanto caminhavam pela marginal de Cascais, o Atlântico rugindo como um amante ciumento. Inês quis perguntar mais, mas o medo de quebrar o encanto conteve. O primeiro beijo veio como uma onda inesperada em uma noite de outubro durante a feira de São Mateus em Viseu, uma escapada que Mariana sugerira como pesquisa de campo para um paper sobre festas populares. As ruas fervilhavam de lanternas coloridas, o ar impregnado de morcela assada e vinho espumoso e o som de concertinas tecendo rancas alegres. Elas dançaram, embriagadas não pelo licor, mas pela proximidade, os corpos roçando em uma valsa improvisada, as risadas misturando-se ao burburinho. Longe da multidão, em um recanto sombreado por castanheiras centenárias, Mariana parou, o rosto iluminado pela lua cheia. Inês, isso que sinto. É como o fado, dói, mas é vivo. E então, com uma delicadeza que contrastava com a força de sua presença, inclinou-se e tocou os lábios de Inês, um beijo suave, como pétalas de jasmim caindo no tejo, cheio de promessas e medos. Inês correspondeu, o mundo reduzindo-se àquele instante, onde o tempo parava como em um soneto de Camões. Mas o amor, na tradição portuguesa, raramente é isento de tormentas. O segredo começou a se revelar em camadas, como as cebolas em uma caldeirada algarvia. Inês, em sua inocência juvenil, confidenciou uma amiga de dormitório, Ana, sobre os sentimentos crescentes. Ana, com boas intenções mas língua solta como o vento de Sintra, deixou escapar comentários na cantina da faculdade. Rumores começaram a circular a professora Albuquerque e a aluna de Setúbal. Que escândalo! Mariana, sensível como uma fadista sob os holofotes, percebeu as olhadelas laterais durante as aulas, os cochichos nos corredores adornados de retratos de poetas mortos. Seu passado, que ela guardava como um relicário de prata, veio à tona. Não era viúva de um homem, mas de uma união não oficial com uma mulher, Sofia, que morrera em um acidente de carro há 10 anos, deixando Clara órfã de mãe. A sociedade lisboeta, ainda impregnada de tradições católicas e olhares julgadores das tias devotas nas missas de domingo, havia forçado Mariana a esconder tudo, o amor lésbico rotulado como pecado moderno, a paternidade sol disfarçada para proteger a filha. Eu não posso perder Clara por causa disso, sussurrou ela a Inês uma noite, em seu apartamento modesto no Príncipe Real, cercado de livros e plantas de estevas silvestres. A guarda é precária, o pai dela, um homem ausente,
poderia usá-lo contra mim. Inês, tocada pela vulnerabilidade de Mariana, jurou silêncio, mas o conflito interno a consumia. Sua própria família, conservadora como as procissões de Nossa Senhora de Fátima, esperava que ela se casasse com um rapaz de boas famílias, talvez um pescador como seu pai. Mamã, eu amo alguém. Mas é complicado, tentou dizer em uma ligação para Setúbal, mas as palavras travaram na garganta, sufocadas pela saudade de pratos de arroz de marisco e abraços maternos. O romance delas floresceu em segredo, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e conversas sobre sonhos. Inês sonhando em publicar um livro de poesia sobre amores invisíveis, Mariana ansiando por uma vida aberta, talvez em uma vila no Alentejo onde o sol perdoa todos os pecados. Elas se protegiam mutuamente, Inês desviando olhares curiosos na faculdade, Mariana ensinando Inês a navegar as águas turvas da identidade com a sabedoria de quem já fora arrastada pelas correntes. A tempestade irrompeu no inverno rigoroso, quando as luzes de Natal iluminavam a Praça do Comércio como estrelas caídas no Tejo gelado. Inês e Mariana haviam marcado um encontro discreto na Confeitaria Nacional para discutir o papel final de Inês sobre identidades ocultas em Essa de Queiroz. Mas enquanto saboreavam bolos rei recheados de frutas cristalizadas, um vulto familiar surgiu na porta. O Dr. Rui Mendes, reitor adjunto da faculdade, um homem de bigode grisalho e olhares penetrantes como os touros de uma tourada em Évora. Ele era o ex-amigo de Sofia, o confidente que soubera do passado de Mariana e agora, por ciúmes velados ou ambição académica, via nos rumores uma oportunidade de ascensão. Professor Albuquerque, que coincidência deliciosa, disse ele, sentando-se sem convite, os olhos fixos em Inês como um falcão sobre uma pomba. E você, senhorita Costa, sempre tão dedicada. Cuidado para não se queimar com fogos proibidos. O coração de Mariana parou. Ela reconheceu o tom, o mesmo que usara anos antes, quando alertara Sofia sobre os perigos de expor nossa natureza. Rui era o traidor em potencial, o homem que, após a morte de Sofia, pressionara Mariana a se casar com ele para proteger a reputação de Clara. Ela recusara e agora ele retaliava, espalhando veneno sutil nos corredores da academia. Naquela noite, em pânico, Mariana confrontou Inês no mirador de Santa Catarina, onde o fado ecoava de um bar próximo, tocado por uma voz rouca que cantava de amores traídos. Ele sabe, Inês. Sabe de mim, de nós. Se isso vazar, perco tudo, a cátedra, a custódia de Clara. Você. Sua carreira mal iniciada seria destruída. Lágrimas corriam pelo rosto de Mariana, misturando-se à garoa fina, e Inês, com o instinto protetor de quem crescera vendo o mar engolir barcos, abraçou-a forte. Então lutamos juntas. Como as heroínas de Almeida Garrett, que desafiam o destino por amor. Mas o conflito se aprofundava como as grutas de Benagil no Algarve, escuras e cheias de ecos. Inês começou a receber mensagens anônimas no celular, fotos borradas delas duas caminhando de mãos dadas em Cascais, acompanhadas de avisos: segredos têm preço. Afaste-se ou sofra as consequências. O pavor instalou-se, mas também uma determinação feroz. Ela pesquisou na Biblioteca Municipal de Belém, entre mapas antigos e incunábulos, sobre casos semelhantes. Mulheres portuguesas do século XIX que amavam em segredo, como as poetas de Coimbra que codificavam paixões em sonetos. Mariana, por sua vez, mergulhou em memórias dolorosas, flashbacks de Sofia, rindo em uma vindima no Douro, prometendo um futuro livre de julgamentos. Eu traí você ao me esconder, amor, murmurava ela para o retrato desbotado na mesa de cabeceira. O ápice da tensão veio durante o Natal, em uma ceia improvisada no apartamento de Mariana. Clara, a filha de olhos vivazes e sonhos de bailarina, estava lá pela primeira vez, uma menina que herdara a graça da mãe e a teimosia do avô vinicultor. Inês chegara com um presente, um lenço bordado à mão, com padrões de galos de Barcelos simbolizando proteção. A noite começou com risos, com histórias de reis magos e com o aroma de bacalhau cozido à moda de convento, mas Clara, intuitiva como as crianças das ruas da Alfama, percebeu a eletricidade no ar. Mamã, por que Inês te olha como se você fosse o sol de Fátima? Perguntou inocentemente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor como o toque das campanas na sé de Lisboa. Mariana, pálida, sentou-se e contou tudo, o amor por Sofia, a perda, o medo e agora, o florescimento com Inês.
Clara, em vez de chorar, abraçou-as, sussurrando: Eu só quero você feliz, mãe. Como nas histórias de fadas que lemos juntas. Porém, a traição veio não de Clara, mas de onde menos esperavam. Ana, a amiga de Inês, pressionada por Rui Mendes em uma festa académica regada a moscatel de Setúbal, revelou mais do que deveria. No dia de Ano Novo, enquanto fogos explodiam sobre o Tejo em uma sinfonia de cores, Rui confrontou Mariana em seu escritório na faculdade. Você acha que pode brincar com alunos e manter sua posição? Eu tenho provas, fotos, testemunhas. Renuncia à cátedra ou eu processo por assédio. As palavras foram como facas de ourives alentejanas, cortando fundo. Mariana, tremendo de raiva e terror, pensou em fugir, talvez para as Ilhas dos Açores, onde o isolamento cura feridas, mas o amor por Inês ancorou. Ela correu para o dormitório de Inês, encontrando-a escrevendo poemas à luz de uma vela, versos sobre duas almas entrelaçadas como eras em um muro de pedra lisboeta. Elas querem nos separar, soluçou Mariana, caindo nos braços de Inês. Naquela noite, sob o manto estrelado visível da janela, elas juraram proteção mútua. Inês gravaria áudios anónimos expondo as maquinações de Rui, usando contatos de sua terra natal para espalhar contra rumores. Mariana consultaria uma advogada de direitos LGBTQ+, em Porto, uma mulher que lutara por casamentos iguais na era pós-Sousa. O romance se intensificou em gestos sutis, bilhetes escondidos em livros de bocage, passeios noturnos pelo castelo de São Jorge onde sussurravam promessas ao vento que carregava ecos de moras encantadas. Mas o stress corroía, Inês perdia o sono, sonhando com rejeição familiar. Mariana revivia a morte de Sofia em pesadelos, acordando com um gosto de vinho azedo na boca. O clímax irrompeu na primavera, durante a semana académica, quando as ruas de Lisboa se enchiam de sardinha assada e manjerico perfumado. Rui, ambicioso, vazou as provas para o jornal universitário, um artigo sensacionalista intitulado Escândalo nas sombras das letras, Amor proibido ou abuso de poder? A faculdade ferveu, alunos divididos, alguns solidários em murais de protesto com azulejos improvisados de arco-íris, outros, influenciados por tradições conservadoras, murmurando preces de escândalo. Inês enfrentou o reitor em uma audiência pública, sua voz firme como o oceano nas aranhas. Isto não é assédio, é amor humano, como os que essa descrevia em Cidade e as Serras. Julguem-nos por isso, e julguem toda a herança literária portuguesa que celebra paixões além das normas. Mariana, ao seu lado, revelou seu passado pela primeira vez publicamente, lágrimas caindo como chuva de abril. Eu protegi minha filha escondendo-me, mas agora protegerei o amor que me salvou. A multidão silenciou, tocada pela humanidade crua, essa essência lusa de sofrer com dignidade, de transformar dor em arte. Rui, exposto por suas próprias contradições, um caso extraconjugal com uma colega, recuou, murmurando desculpas vazias como promessas de política em campanha. A vitória foi agridoce. A faculdade investigou, mas arquivou o caso por falta de evidências de abuso, apenas recomendando discrição. Inês e Mariana emergiram mais fortes, mas marcadas, como oliveiras centenárias no Alentejo retorcidas pelo vento siroco. No verão escaldante, com o calor ondulando sobre as praias de Oeiras, elas decidiram pelo exílio temporário, uma viagem para o interior, à terra de Mariana no Douro, onde os vinhedos cascateavam em terraços como versos de um épico. Lá, entre adegas frescas cheirando a uvas fermentadas e piqueniques à beira do rio com queijos de cabra e pão de milho, o amor se aprofundou em camadas de intimidade emocional. Inês conheceu os tios de Mariana, guardiões de tradições onde o vinho do Porto selava pactos de família, e eles, com a sabedoria de quem viu revoluções e ditaduras, acolheram-na como uma filha pródiga. O amor é como o rio, curva-se, mas não quebra, disse o tio Manuel, erguendo uma taça em brinde. Clara, florescendo em aulas de balé online, mandava vídeos dançando fados modernos, rindo, vocês duas são minhas heroínas, como as Amazonas de Fernão Mendes Pinto. Mas o segredo que mudava tudo ainda pairava. Durante uma caminhada pelas quintas, Mariana confessou o maior fardo. Sofia não morreu em acidente, Inês. Foi suicídio. Ela não aguentou a pressão da família, da sociedade que nos via como aberração. Eu me culpo por não tê-la protegido o suficiente. As palavras caíram como pedras no Douro calmo e Inês, com lágrimas nos olhos, segurou o rosto de Mariana. Então eu serei sua âncora agora.
juntas, honramos Sofia vivendo o que ela sonhou. Elas plantaram uma videira em memória, regando-a com promessas de futuro. Talvez uma casa em Tavira, no Algarve, onde o sol poente pinta o céu de promessas eternas. De volta a Lisboa, o outono trouxe reconciliação. A família de Inês, alertada pelo artigo, viajou de Setúbal em uma procissão de amor relutante. A mãe, com rosário no pescoço e mãos calejadas de limpar peixe, sentou-se com Mariana em uma tasca do cais do Sodré, saboreando a meijo o esbulhão pato. Minha filha te escolheu e eu escolho acreditar no coração dela, como acredito na Virgem que guia os barcos perdidos. O abraço que se seguiu foi como o fim de um fado, doloroso, mas catártico. O conflito final surgiu inesperado, como uma maré viva em Nazaré. Clara, agora confiante, revelou em uma carta para o pai ausente, um homem imigrado no Canadá, sobre a nova mãe de Inês. Ele, movido por ciúmes tardios e leis obsoletas, iniciou uma batalha pela custódia, alegando ambiente impróprio para a filha. Os advogados trocavam papéis como duelos de espadas em uma peça de Gil Vicente e Mariana afundou em desespero, revivendo fantasmas. Inês, protetora feroz, mobilizou a comunidade. Alunas da faculdade organizaram uma petição online e, quando pelas redes como o grito de gaivotas no Tejo, fadistas de Alfama dedicaram canções a amores que resistem às tormentas. Até Rui, redimido por culpa, testemunhou a favor. Eu errei, mas vi o amor genuíno ali. No Tribunal de Família em Lisboa, sob tetos abobadados que lembravam catedrais góticas, Mariana e Inês prestaram depoimento de mãos dadas, um gesto simbólico que o juiz, um homem de Évora com alma de poeta, notou com um sorriso sutil. Clara, de pé com lágrimas, declarou: Eu amo minha mãe e Inês. Elas me protegem mais que qualquer lei fria. O verdito veio como um vinho envelhecido, custódia mantida, com visitas supervisionadas e uma nota de progresso social para Portugal. O epílogo desenrolou-se no humanismo sereno de uma Portugal que evolui, como o Tejo que corre para o mar sem pressa. Inês publicou seu livro de poesia Saudades Entrelaçadas, dedicado a Mariana Sofia, tornando-se voz para amores invisíveis em festivais literários de Coimbra. Mariana ascendeu a decana, lecionando não só literatura, mas resiliência emocional. Elas compraram uma casa em Alfama, com varanda para o castelo, onde plantaram jasmins e criaram um estúdio para Clara dançar. As noites eram de fado suave, toques gentis e conversas sobre o futuro, talvez uma viagem às Ilhas da Madeira, onde o levada sussurra segredos de eternidade. Anos depois, em uma manhã de sol pleno, Inês e Mariana casaram-se em uma cerimônia discreta no Jardim Botânico Tropical, cercadas por amigos, família e o espírito de poetas ancestrais. Nós nos protegemos uma à outra, como o mar protege as falésias, voou Inês, selando o beijo com a certeza de que o amor, na alma portuguesa, é imortal. E assim, em meio à brisa salgada e ao canto distante de uma guitarra, elas viveram, não sem sombras, mas com a luz plena de quem conquistou o direito de amar.